Este documentário coletou depoimentos das memórias dos bombeiros que atuaram no incêndio do edifício Joelma e pode conter conteúdo sensível. No dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, foi tomado pelo fogo. E nossos bombeiros heróis contam como foi esse dia. Meu nome é Augusto Carlos Caçaniga. Eu estou hoje com 83 anos e na época eu tinha 33 anos. Meu nome é Célio Moterani, primeiro sargento aposentado, reformado que chama. E eu trabalhei lá no GBS por 20 anos. O meu nome é Roberto Silva. Eu entrei na polícia, na Força Pública em 1964. Meu nome é Eduardo Boanerges Soares Barbosa. Eu ingressei no Corpo de Bombeiros em 29 de agosto de 1969. Meu nome é Francisco Assis dos Santos. Tenho 77 anos, fui para São Paulo quando eu tinha 14 anos. Aos 22 entrei no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo, de 1969 a 1998. 68 e 98, 30 anos. Sou o primeiro sargento Franklin Jesus Ferreira. Trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros. Entrei em 1969 e trabalhei até 1998. Meu nome é João Simão de Souza, nome de guerra Simão. Sou veterano e trabalhei no incêndio do Joelma. Meu nome é Luiz Alves Grangeiro, sou primeiro tenente, sempre trabalhando no serviço de busca e salvamento. Meu nome completo, Rufino Rodrigues de Oliveira. Estou na patente de primeiro tenente. Entrei na Força Pública em 1952. Meu nome é Pedro Ortiz Cáceres, eu nasci dia 17 de janeiro de 1949 e ingressei no Corpo de Bombeiros no dia 28 de agosto de 1969, na Escola de Bombeiros, no antigo CIAD, fica ali no Barro Branco, no Tremembé. No Joelma eu fui o primeiro bombeiro a entrar, subi até o 11º andar, que era onde estava o princípio de incêndio, depois colocando corda, escada de gancho, um sofrimento tremendo, para chegar lá. Nós não tínhamos material suficiente, nossas escadas eram já tudo obsoletas, coisa velha. Ia começar a educação física. Era 9 horas começar, o incêndio começou 9h12, uma coisa assim. E logo em seguida, já pelo rádio, tá tendo incêndio grande em São Paulo. A gente ouve essas coisas, mas para nós, como era corriqueiro, não interessava, A gente vai quando... Daí eu falo, a coisa é em prédio e tá fora de controle. Quando fala fora de controle, aí opa, parou. Todo mundo paramos de fazer a colofada de novo, ficamos esperando. E logo em seguida já fui. 9h15 eu saí do quartel. Cheguei, uns 10 minutos depois, por causa do trânsito, aquela coisa toda. E quando nós chegamos, já tinha gente pulando. Assim, você está no quartel, a gente fala no QAP, pronto para sair. Quando toca o alarme, você não sabe para onde você vai. Aí que você entra no carro, você fica sabendo para onde vai. Aí você chega no local que você vai avaliar. Mas no caso do Joelma, a avaliação era chegar lá e ajudar quem estava precisando ali. Não era o que estava mais ruim, o que estava mais bom. O que estava ali na frente a gente foi tirando, ajudando, tirando para fora. Naquele dia 1º de fevereiro de 1974, eu era solteiro e residia no próprio quartel onde eu servia. Na época nós estávamos servindo no 1º Batalhão de Choque, que era o Batalhão Tobias de Aguiar, que hoje é da Rota. E eu morava no quartel, fiquei sabendo do incêndio pelos integrantes do quartel, então rapidamente eu me enfardei, eu estava de folga. Nós estávamos no quartel, de prontidão, e nós puxamos 24 horas direto, no quartel, quando surgiu o alarme de incêndio, só que não falou pra gente o que era.
Só falou que era um pavoroso no centro da cidade. E a hora que nós chegamos aqui era terrível, estava estrondoso. Então nós chegamos no incêndio, eu cheguei a ver o pessoal pular, essas coisas. Nós não conseguíamos entrar, nós entramos por causa da pomada. Então a gente passava a pomada, um monte de pomada, no rosto e nos braços, porque a farda era pequena. Devido ao calor, já não tinha mais, já tinha morrido o que tinha mesmo. Mas o calor, segundo ele, chegou até 1000 graus de caloria. O próprio filme que existe, Joel Manuel, que o bombeiro tem, fala disso daí. Então, aquela água que caía da laje, caía aqui assim, a gente fazia assim, dava a impressão que queimava, quente. E encostava na parede, esses pelinhos saíam. Por isso que o hipoglós ajudou nesse sentido. Mas quando nós adentramos, o salvamento que já tinha sido feito por fora, já tinha terminado, e lá em cima restou os mortos, principalmente no teto, lá em cima, na laje, porque todo mundo lembrou do Nelson. Subiram, mas lá existe, se olhar hoje, acho que não tiraram, existe uma caixa d'água grande, e o primeiro helicóptero que chegou, não deu para ele cair, foi aonde o caça-níquel, esses caras pularam. No eles pularam, não sei se foi ele ou o outro que quebrou o tornozelo, era telha e tinha uma altura da telha aqui, assim, a altura normal. Então ele passou reto. E o pessoal corria, pode ver no filme que o pessoal fazia em volta, correndo, e alguns se jogaram, preferiu morrer mais rápido que assado. Estava no quartel lá, né, lá tinha acabado a revista, tal, estava ali batendo papo, conferindo material, tal, daí pintou, né, acionou lá, incêndio em prédio no centro de São Paulo, né, aí já falou na Praça das Bandeiras, tal, aí soltou, né, a viatura já saímos da Lapa, fomos para lá, sabe, coisa rapidinho, né, aqui tem o trânsito ali, pegava ali na Lapa ali, era de Vila Romana, né, pegar aquela avenida ali, foi no instantinho, estava lá, no local, né, sirene ligada. E chegamos no local, aquele fogo já tudo, né, aquele povo correndo, já tinha as guarnições, já estavam lá, né, da sede, já tinha várias guarnições, acho que do primeiro GB ali da central, já tinha viaturas também lá, já tudo armado, o pessoal com escada, tudo já para fazer torre d'água, né, é que as escadas não alcançavam a altura, né, então chegava até um pedaço só. E teve um bombeiro lá, aqui no Cabo Leite, que ele depois faleceu, né, ele chegou com a escada, lá pôs uma escada lá em cima, levou uma escada nas costas, colocou lá para poder pegar, a pessoa depois desceu, né, com a pessoa lá, nós pegamos as pessoas e colocava nas pranchas longas para pôr na máquina e pôr nas ambulâncias para levar, né, as pessoas aí, e as pessoas que caíam lá, depois você ir lá pegar, cobrir e tal, né, na pessoa que saltaram lá de cima do prédio. Eu tinha estava de carro, né, fui na Avenida São Luís, ali bem próximo. Bom, ao chegar no local, eu estava paisano e eu peguei o capacete que um colega motorista da viatura, o capacete e a blusa dele, e fomos ver o que eu podia fazer por tudo aquilo. Tinha vários colegas, muita gente, mas o fogo intenso já tinha passado. Então, nós conseguimos acessar o teto do prédio através da escada. Chegamos lá, como eu já disse, aquela cena traumática de mais de 60 pessoas mortas, a maioria era mulher, que ali funcionava um banco, o Crefisul, e a maioria era mulheres, moças. E nós tínhamos que tirar aquele povo dali. Então, conseguimos cobertores, apareceu lá alguém com cobertores, nós punha a vítima no cobertor, dobrava as pontas e descia as escadas até o térreo, né? Temos várias viagens, subindo e descendo, tirando esses corpos, que foi muito cansativo. Nós fazia a revista às 7 horas da manhã, fazia a revista, o check-up do material, e aí eu começava a aula de educação física para o pessoal, né? Preparando eles para o serviço normal, né? E eu era o responsável. E quando eu comecei a aula de educação física, devia ser 15 para 9, coisa assim, não me lembro bem o horário, né? Mas era mais ou menos isso. Eu ouvi pela Jovem Pan o Milton Parron falando que havia um princípio de incêndio no Joelma. Como eu conhecia o prédio, sabia da péssima construção que era, escadinha estreita, cheia de cano, de metal,
E você encostava, a lenha já morria queimado. Ela não devia ter nem 80 centímetros de largura. Absurdo. Era um negócio mal construído. Eu conhecia o prédio, né? E era um dos que eu havia citado que o bombeiro não ia pagar. Aí eu digo, olha, mandei o pessoal se preparar e logo em seguida já entrou o pedido. Nós viemos, chegamos, tem uma viatura que veio por baixo, chegou primeiro do que eu, mas eles não tinham material. Pararam. Cara, eu cheguei, eu tinha no meu carro, eu tinha escada de corda construída pela minha equipe, tinha as escadas de gancho, de alumínio, né? E a gente foi colocando uma na outra, foi subindo na frente, e a equipe atrás de mim, colocando, fomos até o 12º andar. O bombeiro é dividido em 3 partes. O pessoal que apaga fogo, que combate ao incêndio. O pessoal de busca e salvamento, da qual eu fazia parte, que era para tudo isso que eu já falei. E o pessoal agora, é um trabalho novo, no resgate. Um acidente na rua, vai uma viatura especializada, com gente preparada para fazer o resgate das pessoas. Depois que a gente tira do veículo, ele tem que ser transportado adequadamente para o hospital. Então agora o homem do fogo, o homem de busca e salvamento, e o pessoal, o resgate, que recolhe as pessoas do local do acidente, leva para o hospital. São toda gente especializada, todos. Primeiro que chegaram, disse que a água estava fechada. Isso eu não posso provar, porque eu não cheguei primeiro, mas que tinha mangueira esticada, tinha. Alguém tentou apagar, alguém tentou montar lá alguma coisa. Por que estava tudo esticado? Não foi o bombeiro que foi esticar isso daí, né? Nem chegou lá, depois que o salvamento foi tudo feito no braçal, né? Que a hora que eu cheguei, nós paramos a viatura, pertinho da gente, caiu um cara lá de cima, quase caiu em cima da gente, né? Porque as pessoas queriam se salvar. Imagine um prédio de 36 andares pegando fogo. E a nossa escada Magiro, ele atinge até o 16 andares, 14 andares. Como vamos chegar lá em cima? Olha o que passou. Os helicópteros que trabalharam no Andraus fizeram uma grande operação, mas lá, sobre o prédio Joelma, tinha uma caixa d'água no teto. E era muito difícil para o helicóptero, não dava para pausar, mas encostar era um risco grande. Mas eles fizeram esse trabalho com muito horror, e tiraram bastante gente através dos helicópteros. E os que não conseguiram sair, evidentemente, foram vítimas, morreram por asfixia, falta de ar, né, fumaça, etc. Capitão Franco Ferreira, quais foram as dificuldades para os helicópteros operarem nessa área de salvamento? Bom, os helicópteros chegaram aqui primeiro, helicópteros civis, não tinham condição de pouso no alto do prédio, porque o piso do prédio é de eternite, essa calha corrugada, e não aguentava o peso. Então, não havia condição de salvamento. Foi acionado um helicóptero de Santos, comandado pelo Major Pradassi, tenente Caquetano. Esse helicóptero tinha condições de potência de estar pairado no ar, recolhendo o pessoal. Esse helicóptero trazia o pessoal aqui para esse ponto onde nós estamos, que é a Câmara dos Vereadores, né? A Câmara dos Vereadores, e daqui ele era trasladado para os outros helicópteros menores que distribuíam entre os. Aí chegamos aqui na Praça das Bandeiras, onde o fogo estava terrível, né? Estava começando assim, já estava um bom lugar, já tinha pegado bastante fogo. Então eu olhei para cima e falei, meu Deus, falei, é hoje. Então, no nosso lado estava o nosso comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento. Na época era o capitão Hélio Barbosa Caldas. Então ele chegou até mim e falou, Simão, prepara a sua equipe, pega uma escada de gancho e suba na escada Magiros, vai retirando os pessoal que estão no beiral, porque tem muito pessoal se atirando. O fogo foi tudo por fora, porque foi quebrando os vidros, foi subindo.
Aí quando chegou lá em cima, teve gente que foi encontrado dentro da caixa d'água, mas carbonizado, assado. Nós chegamos na Praça da Bandeira, a situação estava no início. Então, muitas labaredas, muitas pessoas já saltando do prédio. E eu cheguei, vi uma viatura da Rota, na época era um tenente novo até, tenente Olavo Santana. Eu me dirigi a ele, que ele era do meu quartel, e ele me orientou a subir no terraço da Câmara Municipal e me apresentar ao capitão Hélio Barbosa Caldas. Então nós subimos para o terraço e no terraço estava o capitão. Me apresentei a ele, aí ele me falou, olha, eu quero um voluntário para ir num helicóptero que já está preparado, era um helicóptero pequeno, acho que da empresa Dersa na época, e esse helicóptero vai levar o voluntário, não é obrigado a ir, porque é risco de morte, é grande risco. Então eu falei, não, eu vou, não tem problema nenhum, eu vou. E o que eu vou fazer lá? Ele falou, não sei, você chegando lá é que você vai ver o que pode fazer. Aí eu embarquei no helicóptero e o helicóptero sobrevoou o prédio em chamas. Fez a primeira passada, na segunda passada ele aproximou-se o mais que ele pôde e eu saltei do helicóptero em cima do prédio em chamas. Então eu saltei do helicóptero a uma altura de mais ou menos 3 metros, 2,80 metros, 3 metros, saltei, caí no telhado, a telha rompeu, fibra, né, brasilite. Eu tive sorte de não cair em cima de ninguém que estava lá em cima e nem da madeiramento que sustenta o telhado. Então eu caí num vão, a telha quebrou e eu bati com o pé na laje e senti que enformigou meu pé. Então eu já percebi que alguma coisa aconteceu, mas apertei bem o coturno e aquele povo que estava ali, o helicóptero foi embora. E aquelas vítimas, aquele pessoal que chegaram no telhado, eles estavam em pânico, apavorados. Então quando eu saltei, eles vieram todo perto de mim, gritando, por que o helicóptero não desce lá tirá-los? Por que o helicóptero não joga água? O prédio vai cair, nós vamos morrer. Então, todas essas perguntas. E eu percebia que quando vinha chamas nas laterais, eles corriam para um lado e muitos saltavam lá de cima. Mas com a minha chegada, eu consegui fazê-los acalmar, ficar no centro do telhado e ninguém mais se jogou lá de cima. Todos que se jogaram lá de cima morreram. E com a minha chegada eu consegui fazer com que eles ficassem ali no centro. Se você olhar o prédio, acho que até o 5º, 6º andar era garagem, subterrâneo. Aí vamos supor que até o 6º. No 7º já era de escritório, mas ele começou do 8º. Então quem estava do 9º até o 10º foram que rapidamente saíram pelas escadas. Os demais que estavam acima subiram, não tinha para descer. A escada era muito estreita, muito estreita. E nós pegávamos cobertor. Quando eu peguei a primeira coisa, nós estamos gravando, né, ao vivo, eu peguei e saiu um pé na minha mão, no outro saiu o braço. Então tinha que pôr cobertor do lado, você rolar a vítima devagar para não descompor. 2 seguravam em cada ponta e 2 seguravam na outra ponta. E a gente descia entre 2, 3 andares. Mal fazia, tão estreito que mal fazia, porque o corpo está rígido, já está queimado, para não quebrar, né? Aí você passava para o outro até chegar lá embaixo. Por isso que o povão mesmo que ficou lá, não via, que todas as ambulâncias saíam praticamente lá do 6º andar, aonde era o último andar que podia ter carro, né? E as ambulâncias subiram tudo por ali. Nós nos preocupamos mais em salvar as que estavam vivas e seguindo a ordem, primeiro os mais feridos, os mais gravemente feridos, e procurando acalmar o pessoal, porque muitos queriam se atirar de lá. Naquele negócio de chegar lá em cima e ter aqueles pessoal todos sem vida, que já estavam sem vida. O que a gente pode falar como fora do normal para nós, porque dificilmente você pegar um caso assim de tanta gente, né, intoxicada. E para ser sincero, a turma trazia aqui para a câmera, eu nem para cá vinha, lá embaixo eles pegavam e traziam. Então eu percebi que debaixo das telhas tinha algumas pessoas que tinham entrado ali e não estavam conseguindo sair, já estavam deitadas lá, não conseguiam sair mais. Então eu percebi que eu tinha que tirar aquelas pessoas lá de baixo
e colocar em cima do telhado. Foi muito dificultoso. Eu sozinho, mas ninguém ia me ajudar, aquelas vítimas não tinham condições. Até que até o nome dele é Adolfo Cilento Neto. Ele era um dos diretores da Crefsul, que era uma empresa, um banco, que funcionava dentro do prédio Joelma. E ele viu meu nome na farda, na tarjeta, então ele me chamou pelo nome e falou, o que eu posso ajudar? Aí, como eu estava tirando as pessoas ali de baixo, falei, vamos tirar os que estão aí. Não tinham muitos, né? Então ele me ajudou a tirar. Então uma das pessoas que eu tirei era uma moça. Eu me lembro que eu puxei, onde deu para pegá-la, carreguei nos braços, coloquei em cima do telhado e ela mexia os lábios. Ela estava quente. E eu interpretei que ela mexendo os lábios, ela queria dizer, não me deixe morrer. Eu fiz massagem, fiz todos os procedimentos que podia fazer, mas essa moça, ela morreu nos meus braços. Quando soou o alarme, imediatamente aí nós vamos pegar material que não tem na viatura. Tem a viatura quando a gente fazia coisa aérea que a gente tinha, escada de crochê, escada prolongável, um cabo de sisal, cabo de nylon, a gente tinha tudo isso, estava reservado, como teve incêndio, coloca tudo na viatura, já preparamos. Quando nós fomos para a viatura, viemos para o prédio ao lado, para fazer um cabo aéreo, um cabo de andar para lá. Aquela corda era nossa, muita gente nem sabe disso, né? Alguns eu falei, aquela corda não estava na nossa viatura, ninguém tinha aquela corda. Nós montamos a corda, né? Montamos a corda porque jogaram um cabo de sisal através do helicóptero, o pessoal puxou a corda, fizeram a amarração. E nós ficamos com medo que o coronel passasse, porque ele não estava treinando. Ele era um cara, ele não, eu vou passar, vocês ficam aí. Aí nós amarramos uma corda nele, garantia, e ele passou. Quando chegou lá, falou, não precisa passar ninguém, porque o pessoal do incêndio já estava subindo pelas escadas e resfria, quebrando porta e tal, e deu para chegar lá. Aí nós voltamos, né? Ninguém passou, nós voltamos, descemos do prédio que estava, fomos para o Joelma e aí fomos na escada Magiros. A escada Magiros, ela só ia até o 17º, 16º, não lembro bem, e ficava parado lá. E tinha mais uns 3 andares para cima. E muita gente pelas janelas. E então foi colocada uma escada, na ponta da escada Magiros, até uma janela. Agora só que para ir para outra não tinha. E essa escada que nós tínhamos, chamada escada crochê, que eu tenho ela em casa, é uma escada de alumínio alemã que ela quebrou por muito tempo. E nós improvisamos para subir, exatamente subir por fora de um prédio, engancha no andar, sobe, tira, engancha no outro e vai subindo. Nós colocamos como se fosse uma agulha de crochê em cima, então você enganchava. Nós fomos subindo assim. Nesse meio de tempo, eu percebi que no prédio ao lado, no lado sul, por exemplo, tem os postos de elevadores, né? Não vinha chamas. Eu vi que no prédio São Patrício, que fica ao lado do Joelma, estavam meus colegas, inclusive esse capitão. Eles saíram da Câmara Municipal e passaram para o prédio São Patrício. Eu percebi que eles estavam tentando montar uma ponte de corda. Eu pensei, eles estão tentando montar essa ponte de corda para tirar pessoas pela ponta de corda com aquela tirolesa, né? Mas não era, eles estavam montando a ponte de corda para vir me ajudar. São 80 metros de altura, mais ou menos, que é no topo. E eles passaram no processo que nós chamamos de Comando Krau. Então passou o capitão Caldas, o tenente Lísias, o cabo Santos e o soldado Iachele, que vieram me ajudar. E nesse meio de tempo chegou um helicóptero da Força Aérea Brasileira, porque esse helicóptero ele estava em Santos, na base lá de Santos, de São Vicente, não me lembro, e estava com dificuldade de vir de Santos para São Paulo, mas chegou. Chegou esse helicóptero grande, possante, que tinha autonomia de parar em cima do prédio, a 1 metro mais ou menos de altura. E nesse helicóptero veio o tenente Nacarrarada, que era do meu quartel também, né? Veio o cabo Cídio, o cabo Juvenal
E o médico, Dr. Vanderlei, que depois nunca mais vi esse médico, um médico novinho, veio junto com eles e saltou lá no prédio. E daí, essa equipe que veio nesse helicóptero e a que passou pela corda, nós formamos uma guarnição lá em cima para começar o salvamento. Daí o helicóptero voltou e a gente ia tirando os que estavam feridos, alguns queimados, fraturas, né? A gente colocava nesse helicóptero grande 8 pessoas, 5, 8 cada vez. E o helicóptero grande da Força Aérea Brasileira trazia até o topo da Câmara Municipal. E a circunstância não permitiu nem que se fizesse resgate através de cabo aéreo ou tirolesa, em virtude das condições da vítima, porque elas estavam bastante queimadas e não suportariam. Então foi bastante difícil e marcante para a gente, né? Porque você se sente diante da situação impotente, de ver tantas coisas acontecendo e você não ter condições de chegar na vítima, dada essa caloria intensa que ocorreu, não permitindo nem que o helicóptero chegasse próximo, né? Que o calor ele dissipa o ar e o ar fica rarefeito, não dá estabilidade e é perigoso todo mundo morrer também tentando fazer isso. Então foi bastante difícil. Peguei uma escada Magiro juntamente com a minha equipe e tinha um colega também que foi muito atuante nesse incêndio. Na época era o cabo Joel Leite. Então nós subimos na escada Mageiros e fomos escalando o prédio por fora. Aonde terminava a escada Mageiros, depois nós fomos subindo até aonde tinha o pessoal. E fomos retirando o pessoal. A hora que estava na escada, se via que o pessoal se sentia muito em perigo, tinha muitos que saltavam, então chegava a bater perto de nós na escada e ia rolando para baixo, ia para a morte, né? Inclusive tinha uma escada que nós subimos, essa escada deu problema, então parece que ela entortou um pouco. Aí nós partimos para outra escada. Subimos a outra escada, onde atingimos os prédios e fomos escalando com a escada de gancho, uma escada de alumínio leve, gancho, colocava no beiral, uma pessoa segurava lá e nós ia subindo e segurando a escada pedia para a pessoa descer, né? Descia, nós dava a proteção e conversava com a pessoa. Calma, se segura bem firme que nós vamos conseguir. E graças a Deus conseguimos retirar muitas pessoas. Aí fui me integrando com o trabalho à medida que ia aparecendo solicitação, ia colaborando, até que chegou um momento que um piloto, um helicóptero pequeno, um piloto civil, falou: vamos tentar entregar algum leite e algum equipamento, se houver possibilidade. Eu falei: vamos. Aí ele levantou o voo, era a primeira vez que eu estava entrando dentro do helicóptero, já tinha curso de paraquedismo, com avião pequeno eu já tinha andado, mas de helicóptero é a primeira vez. Fizemos algumas incursões sobre o Joelma, o calor era muito intenso, torna-se o ar rarefeito, dificultou, conseguimos jogar algumas coisas lá, mas nem sei se foi aproveitado. E diante dessas indas e vindas que ele tentou, aí ele falou que tinha necessidade de abastecer o avião. Ele pousou no Vale do Anhangabaú, ali, na época era bem descampado praticamente, e ele pousou, eu desci
Me encaminhei logo assim para frente, tinha onde a escada Magiros, voltada aqui no próprio Vale do Anhangabaú, estava apoiada no prédio Joelma. Aí eu subi e chegando no topo da escada, um rapaz que era um cabo também da aeronáutica falou: olha, eu montei aqui um balancim. Para quem muitas pessoas não conhecem o que é balancim, é esses aparelhos que se usa para limpar fachada de prédios em altura. Isso. Mas na época, 50 anos atrás, era bem rudimentar. Eu também não conhecia o aparelho. E a maior dificuldade da gente é de conhecer o aparelho. Você sabendo que ele é bom, que te vai dar a confiança necessária para você executar o serviço, tudo bem. Eu falei: como é que funciona? Ele é dotado de 2 pedais, um assento e uma embreagem. Falou: aqui para subir você vai pedalando aqui e para descer você vai usar a embreagem. Eu falei: tudo bem. Aí fiz esse percurso, que acho que era do 12º, 13º, até o final. E lá em cima deparei com 5 ou 6 pessoas. Aí expus para ele, falei: olha, pretendo descer com alguém. Aí eles elegeram uma pessoa, que era um senhor japonês. Aí me ajudaram, coloquei ele nas costas e fui fazendo a descida. E foi meio difícil, porque ele me apertava a garganta com o braço, com certeza, né? Olhar para baixo é meio dificultoso, para quem não está acostumado. Aí fui descendo, e quando estava próximo de chegar no meu ponto de partida, deu uma emperrada no aparelho. Aí eu fiquei tentando, forcei uma vez, outra, não consegui, falei: caramba, e agora se eu aciono esse aparelho, é desconhecido, e se ele liberar de vez, a gente vai sofrer as consequências. E estava mais ou menos da marquise uns 50 centímetros, mais ou menos, para alcançar a marquise, que ela se projetava assim mais ou menos 70 centímetros, 1 metro para fora do prédio. Eu, com muito esforço, dei um balanço e consegui, com a bota, pegar a ponta, uma parte da marquise. E tentei forçar para alcançar a marquise. E nisso que eu forcei, escapou o meu pé. Aí nós fizemos um giro de 360 graus, novamente. Aí eu dei um balanço para trás e forcei e consegui pegar a marquise. Aí eu saí da marquise puxando ele, saí da marquise segurando ele. Aí deitei ele na marquise, com o pé forcei uma janelinha basculante que existia na época e consegui entrar e puxei ele para dentro. Neste andar, os colegas do incêndio já estavam atacando aquele ambiente. Aí deram uma resfriada na gente e pegaram a vítima do meu colo e dos meus braços e levaram. E de lá para cá nunca tive contato mais com essa vítima. Posteriormente fui saber que esse senhor japonês era o Hirota Shimuta. Não tínhamos equipamento suficiente para essas operações. Foi tudo feito na hora, montando na hora o que podia fazer. Cujo comando era o Coronel Caldas, um homem muito experiente, muito bom, um grande profissional, mas também tem limite. A gente fez o que pôde, não é verdade? Nós tínhamos o equipamento de IPI, que a gente chama, equipamento de proteção individual. Era muito precário, muito precário.
tem uma passagem que eu, depois de retirar essas pessoas do beiral, terminar, eu adentrei ao prédio. Acho que no 10º andar, 11º, eu entrei, eu ia nos escritórios tudo, abria e via que muitas mulheres estavam mortas dentro do banheiro. Num posto de elevador, muita gente morta. Então eu fui descendo a escada. A água caía, batia nas costas, parecia que ia furar do outro lado, de tão quente. Então não tinha proteção, nossa, era uma gandola normal. Nós não tínhamos essa capa que tem hoje, o capacete era esse pequenininho que tinha, né? Que a gente usava ele antigamente. Hoje esse capacete é maior, que no mundo inteiro usa isso aí. Aquela capa que te protege bastante, luvas, né? Bota que é de borracha. Primeiro tinha aquela botinha que a gente tinha, aquela paulicinha, né? Que era, ou era de zíper ou de amarrar, né? Ou então a perneira. A gente usava muito aquela perneira. Era a botinha com a perneira no coisa. Mas não tinha uma capa, não tinha nada. Era caparda mesmo ali, se enfrentava o fogo, a água quente caindo, né, em cima. Então era muito precário. O Joelma foi um teste, acho que para todos nós, bombeiros, né, da época, que foi um dos mais difíceis de trabalhar, com um número maior de pessoas, né, para serem resgatadas. Então foi bastante difícil. E na época a gente não tinha essa tecnologia que temos hoje, né? Hoje você tem muito mais material para executar essas tarefas com muito mais facilidade. Antes a gente trabalhava muito com a força física e a capacidade de improvisação. Simão estava levando uma pessoa, e essa pessoa, a hora que caiu, amassou, arrebentou o Simão, entendeu? Quebrou ele inteirinho. Então eu vi uma pessoa gemendo na escada. Era uma escada, parecia caracol, né? Aí eu peguei essa pessoa e continuei descendo do prédio. Aí eu vi uma claridade, eu olhei assim, era um estacionamento grande. Aí eu pensei em sair com essa pessoa. Foi aonde eu escutei um grito. Cuidado, Simão! E senti assim, me puxar assim, senti. Aí depois eu olhei assim e vi muita poeira. E depois foi escurecendo, escurecendo. Aí eu não vi mais nada. Aí depois de muito tempo, né? Muito tempo, eu já no hospital, tudo, até no hospital da Polícia Militar, eu fiquei sabendo que essa vítima que eu tinha carregado, que a laje caiu em cima dela, então esmagou ela, matou instantaneamente. E alguns pedaços me pegaram, quebrou o nariz, quebrou os dentes na frente, a boca, né? Quebrou a clavícula, quebrou os 2 braços, quebrou as 2 pernas, 3 costelas, uma perfurou o pulmão. E depois eu fiquei sabendo, através do meu amigo Frank, que foi ele e o irmão dele, chamado Soldado Vanderlei na época também, tinha um apelido de Miudinho, que me retiraram de lá, que me socorreram. Primeiramente eu fui para o Hospital Santa Casa, que ficava ali no Lago do Aroche. Depois fiquei muito tempo lá, uma semana mais ou menos, ou mais. Quando eu cheguei lá, que me pegaram e me colocaram assim, minha maca, junto com as pessoas mortas. Aí, socorrendo outras vítimas, acho que passaram perto de mim e esbarraram, e eu dei alguma reação. Então, levaram para dentro. Foi aonde que me salvaram, né?
Aí depois de uma semana tudo me transferiram para o hospital da Polícia Militar e eu fiquei muito tempo lá, nem bombeiro, nem ninguém me encontrava. A única pessoa que me encontrou lá foi meu pai. E meu pai, na época, foi lá e levou um jornal onde o meu nome estava na relação dos mortos. Você não para pensar. Você não para pensar se você tirou um, se tirou 10, se tirou, se não tirou nenhum. Você só pensa que é o seguinte, eu estive lá e ajudei o que eu pude. Só isso. Se pegou, se foi 1, se foi 10, se foi... Cara, é um troço que a gente tem como profissional, isso daí. Psicologicamente preparado, fisicamente, pelo menos 50% em cada coisa você não executa o serviço. Porque é muito desesperador para você ver as pessoas, você se sente até impotente, porque você vai conseguir pegar uma ou duas, dependendo da situação, né? E os demais colegas que vai ter que fazer o restante. Então, você estando bem preparado, com um certo conhecimento, isso facilita para você. Você procura se manter calmo para transferir essa calma para as vítimas, né? Eu descendo, vi cair na escada um grupo de pessoas, né? Tinha uma moça no meio e eu tentei segurar o impacto, né? Que eu estava descendo com um camarada, as pernas tudo queimadas, e ele, movimento, eu ajudando, descendo a escada. E aí caiu aquele pessoal em cima da escada, 4 ou 5 pessoas, e tinha uma moça no meio. Aí, rolando a escada, eu tentei segurar, firmei, baixei a cabeça. O impacto foi tão violento que amassaram o meu capacete e eu não consegui segurar, né? Bateu o impacto, segurei o que pude, mas aí depois eles rolaram por cima de mim. E a moça deu sorte que caiu para o lado de um bombeiro que estava na minha frente. Joguei ela para lá e ele segurou, salvou, ela ficou paraplégica. A pessoa, quando ela estava correndo lá em cima, lá, a gente percebia, sabe? A gente ficava olhando ali naquele colar, vendo as pessoas com o megafone gritando, tal, para ter calma, tal, mas né, ela não respirar, aquele ar quente que subia, que devia ter o quê? Uns 700, 800 graus, por aí devia ter, porque ela derretia vidro, né? Vidro, você subia lá depois, você vê que o vidro estava derretido, ferro, né? Então você imagina quando respirar, que aquele ar fervendo ia pro pulmão dela, não tinha jeito, ela ia morrer mesmo, não tinha como, sabe? Respirar aquele ar super quente, super, né? Então era onde as pessoas, muitos morreram lá também, foi por causa disso, asfixiada pelo ar quente que estava ali respirando, entendeu? Porque não tinha um ar frio, não tinha nada, não batia nada ali, era só aquele vapor quente mesmo que subia nela ali. Então era onde muitos morreram, foi de asfixia por causa da caloria. Quando eu vi um baque, eu lembrava das vítimas que haviam se atirado, né? A pessoa pensa muitas vezes que a pessoa quer suicidar-se, mas não é, ela quer se safar do ambiente. Porque à medida que o tecido começa a esquentar, principalmente o material sintético que tem petróleo, ele inflama com uma facilidade enorme. E quando o tecido vai aquecendo, você perde a razão. Aí você começa a tirar, começa a querer correr e a fumaça, você acaba engasgando, lacrimejando, você não enxerga mais nada, você inspira pelas narinas, queima as narinas, inspira pela boca, queima a garganta, você entra em desespero, entra em pânico e você quer sair do local. E às vezes você nem sabe para onde você está se projetando, daí que acontece de cair. Quando tiramos todos os vivos, começamos a tirar os que estavam desfalecidos, mortos. Começamos a carregar no helicóptero, aí seriam levados também para necrotério e tal. Aí eu me senti mal, comecei a dar tontura, porque eu já fiquei muito tempo exposto lá. Eu estava com uma semi-intoxicação e um trauma psicológico. Eu me lembro que eu falei para o colega, eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, e apaguei. Eu acordei só no hospital com soro no braço, entubado, né, o nariz, o pé enfaixado. Depois o médico me disse que eu tive parada cardíaca, ele teve que dar adrenalina direto, né, em mim. Eu tive que fazer um tratamento psicológico,
Tomei umas injeções por causa da intoxicação. Fiquei afastado mais de meses, né? Fiquei uns 2 meses afastado. Foi imobilizado o tornozelo. E depois eu comecei a praticar o yoga. E para mim foi ótimo, né? Foi muito bom. O fogo já não tinha tanto, né? Isso já era umas 4 e pouco da tarde. O fogo tinha, mas era pouca coisa, mas muito quente, fumado. E eu lembro que embaixo do telhado nós começamos a quebrar, tinha 76 pessoas mortas. E muita gente, todos os banheiros tinha gente morta, moços. Então, por que ele foi assim, uma coisa que ficou para os códigos de obras, né? Exatamente porque não existia segurança, não tinha extintor, não tinha nada, né? O que nós encontramos que foi assim estarrecedor, muito chocante, é porque as pessoas, à medida que o calor foi aumentando e elas sentiam queimar o tecido, a primeira coisa que a pessoa faz é se despir. E essas pessoas, para onde que elas tinham que correr? Que era justamente para o banheiro que ainda tinha água. E ali nós encontramos assim dezenas de pessoas empilhadas, né, seminuas, que morreram praticamente asfixiadas por falta de oxigênio. Eu trabalhei nesse incêndio até umas 10 horas da noite, até 22 horas. E como tal, quando fizemos aquela operação, eu fui pegar o meu carro, fui para casa. Mas a gente não consegue dormir, amigo. No dia seguinte vai contar essa história para as pessoas, uma coisa muito diferente, foge da nossa maneira de ser bombeiro. Então é muito triste. Você vai contar aquela história, o que viu, o que passou. A gente não consegue dormir. Foi 23 horas no Joelma, entendeu? Nós entramos num dia, entramos na prontidão e depois saímos no outro dia, 8 horas da manhã. Se tivesse um pouquinho de senso e não tivesse um pouquinho de coragem, teria tirado o material de fácil combustão, entendeu? E se conseguiria salvar um monte de gente. Mas as pessoas, na hora de querer se salvar, não pensam. Quando nós voltamos para o quartel, era uma tristeza de todo mundo. Era estampado na fisionomia de todo mundo. Não tinha nem ambiente para fazer uma brincadeira que a gente fazia dentro do quartel, que é uma coisa normal. Um silêncio. Todo mundo foi para sua cama, tomou seu banho, deitou. No dia seguinte, na passagem de serviço, também um silêncio, tá entendendo? Porque acho que foi um respeito às vítimas no local, né? A gente não podia ficar comentando, você viu pessoas... Não tinha jeito de comentar. Isso demorou bastante, porque para alguns foi rápido, outros... A pessoa que é mais emotiva demora um pouco mais. Eu tive muito sonho, inclusive, com isso daí. É coisa que fica aqui dentro, ninguém tira. Mas, graças a Deus, foi aos poucos foi apagando. Não, jamais vai apagar da memória. Pelo menos da minha, não. É uma coisa que a gente nunca mais esquece, amigo. Eu tenho isso na cabeça. Então, de vez em quando, com alguns amigos, eu conto a minha história, como eu estou falando com o senhor, e isso é inesquecível. É uma coisa que... É muito interessante isso. A gente se sente útil. É bom isso. Eu cresci mais. Profissionalmente, eu cresci mais. Porque eu vi o quanto que era... Eu tinha que me dedicar naquilo que eu estava proposto a fazer. Para a gente é um sacerdócio. Depois que você começa a trabalhar, você faz os cursos, você só sai para o bem. Sempre é para auxiliar as pessoas. Isso é muito gratificante. Por menor que seja o que você faça e você vê a pessoa feliz, salva, isso é muito gratificante. Nós agíamos com o coração. Nós punhamos nossa alma ali para fazer uma coisa direitinho, fazer com que fosse... porque os nossos comandantes, desde o tenente até o coronel,
Eram seres humanos como nós. E sabia o quanto eles exigiam da gente, porque eles eram exigidos também, entendeu? Então a gente procurava fazer da melhor forma possível para não sobrecarregar nós nem eles, entendeu? Hoje eu estou aqui relatando coisas de 50 anos atrás. Agradeço a Deus por ter me dado saúde e vida até hoje. Mas foi uma catástrofe, foi um incêndio que chamou a atenção não só do Brasil, mas internacionalmente. É uma profissão que eu acho muito assim gratificante, porque você sai e você sabe que você tem que dar o melhor de si, porque você vai ter que entrar onde o pessoal está querendo sair. Então você sabe que você vai encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, e você vai ter que contar com a sua experiência e com a sua coragem para resolver a situação, né? E é muito bom você saber que você ajudou a pessoa. Você vê uma pessoa, só um sorriso, valeu. Não tem dinheiro que pague, né? A mensagem que eu posso deixar aqui é que de agradecimento de todos aqueles que trabalharam na época, não só nós do Corpo de Bombeiros, policiais militares, mas também médicos, enfermeiros, a imprensa ajudou muito, né? Na época foi uma movimentação grande, os motoristas de táxi, na época não tinha Uber, né? O nosso lema era: quem não vive para servir, não serve para viver. Claro. Então a gente se sente bem quando tem uma pessoa, a gente fica imaginando se fosse nós que fizesse aquela situação. E alguém chega e tira: olha, tem dinheiro que pague isso. Então é a satisfação do dever cumprido. Mas o que foi possível fazer foi feito. Agora nós estamos tirando ainda muita gente que está em situação precária lá preso. Mas não há mais perigo de vida. Quem está vivo vai ser tirado.